Neste vídeo vamos falar sobre Mano Menezes no Galo, uma notícia do Nicola que revoltou o torcedor atleticano, mas tem um desfecho positivo, e vamos falar também sobre Felipão, trazer a real da situação do treinador no Atlético. Quer saber sobre tudo isso? Então assista o vídeo até o final, é muito importante a sua curtida, o like, ajuda demais o nosso trabalho, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e verifica aí embaixo se você está inscrito ou não aqui na Web Rádio Galo, fechou? Vamos começar falando sobre Mano Menezes. Ontem o Jorge Nicola trouxe uma informação de que a situação do Felipão estaria insustentável no Atlético e em caso de demissão do Felipão, um dos nomes que vinham ganhando força no Galo, nos bastidores, era de Mano Menezes. E aí, mais tarde, posteriormente, o Nicola, na live dele, entrou em contato com uma fonte dele no Atlético e essa fonte disse o seguinte, fonte revelou sobre chance de Mano Menezes e saída de Felipão. Após o nome de Mano Menezes ser especulado no Galo como possível substituto de Felipão, uma fonte importante no Atlético desmentiu qualquer chance do ex-técnico do Corinthians ser contratado no clube. Abre aspas, não tem a menor chance do Mano Menezes, zero chance. Inclusive o próprio Lucas Tanaka já vinha trazendo essa informação. E aí depois segue, a mesma fonte desmente que a situação de Felipão esteja insustentável no Atlético, apesar de admitir que há problemas a serem resolvidos e afirmou que a situação não dependeria do jogo contra o América neste sábado, abre aspas, e dependendo do resultado nem vai cair. Inclusive ele também trouxe a informação que dependeria de resultados, tá? Nós já vamos falar sobre o Felipão, só que a questão do Mano Menezes é interessante porque primeiro, veio a especulação de que ele poderia estar ganhando força, o nome do treinador estaria ganhando força nos bastidores do Atlético, mas depois uma fonte do próprio clube desmentiu, negou interesse em Mano Menezes. Uma coisa é fato, o torcedor atleticano não poderia também, se caso isso acontecesse, porque no Atlético, a diretoria do clube, os donos do clube, eles dificilmente irão apostar em um treinador, mesmo que seja um treinador com boas ideias e tudo. Eles preferem, pelo menos nesse momento de informação que eu tenho, até com uma pessoa, com um dos 4 R's, é que eles não pensam em apostas, tá? Então o Mano Menezes seria um nome que, de certa forma, não é um treinador jovem, uma aposta, mas também é um treinador que vem de péssimos trabalhos. No Corinthians, então, foi só trocar o treinador que o time não perde mais, conseguiu um empate heróico com o Palmeiras, vinha de 2 vitórias, ganhou ontem na Copa do Brasil, ou seja, entrou um treinador português com qualidade, que pode evoluir também no seu trabalho, com boas ideias, e o Corinthians mudou da água para o vinho. Então, até por conta também do passado do Mano no Cruzeiro, onde ele já desrespeitou a torcida do Galo, eu lembro que eu estava lá no Independência, então não se pode aceitar Mano Menezes no Atlético por tudo isso, pela questão da sua qualidade, que hoje para mim é muito questionável, para mim não, é um dos piores treinadores do futebol brasileiro, vamos dizer assim, dos mais renomados e tudo, eu acho que ele é um dos piores e pela questão, como eu disse, do Cruzeiro aí, também ele já foi treinador, já desrespeitou a torcida do Galo. Mas é bom então pra gente saber, pro torcedor ficar tranquilo, que Mano Menezes não é um treinador que interessa ao Atlético caso o Felipão deixe o clube. E vamos falar sobre Felipão, deixa o like no vídeo, quem puder ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo aí, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, assista os vídeos que eu postei ontem falando sobre Cuca. Tem uma informação importantíssima sobre Cuca, falando aí sobre também o Jaircy Carvalho, que detonou o Ronaldo. Esse vídeo tá hilário, Vale a pena você acompanhar os vídeos que eu postei aqui ontem, fechou? Falando sobre Felipão, a situação é a seguinte. O Felipão, apesar da diretoria negar nos bastidores, mas ele realmente não tem uma situação
insustentável, como disse o Nicola. Não chega a tanto, mas já não é uma unanimidade, tanto entre diretoria, jogadores, devido, obviamente, ao péssimo trabalho que ele vem desenvolvendo nesse ano. Agora, ele cai diante do América, dependendo do resultado? Talvez, apesar de negarem, mas talvez, porque se o Atlético vencer, obviamente que não. Se o Atlético empatar, ainda acho difícil, porque com o empate, como eu já disse aqui, a chance de classificação seria muito grande. Agora, se o Atlético perder de uma forma vexatória e, por exemplo, o Vila vence o seu jogo e passa o Atlético, o Galo fica prestes a não conseguir uma classificação na última rodada, talvez aí sim ficasse insustentável por conta da torcida também. E apesar deles também dizerem que não vão aceitar levar pressão externa lá para dentro, gente, isso aí não tem jeito, tá? Se a torcida pressionar sim, se a torcida cobrar pesado, eles vão acabar, né? Porque não adianta você estar num estádio, por exemplo, numa Arena MRV, com uma torcida inteira vaiando, criticando o seu treinador. Não adianta. Então, essa é a situação. Agora, uma coisa que é importante dizer. O Felipão, hoje, depende dele para a sua permanência. Depende dele, inclusive, para a aceitação da torcida do Galo. Porque a torcida do Galo ela é muito passional e é muito simples. Se sábado o time fizer uma grande partida, né, e conseguir engrenar como fez no Brasileirão, a torcida do Galo vai estar de boa com o Felipão. Só que o grande problema é, se o Felipão seguir mantendo os mesmos, né, cometendo os mesmos erros, aí realmente vai ser muito difícil. Por exemplo, se chegar sábado e ele manter o Edenilson no time titular, por exemplo, né? E principalmente tem a questão também, eu acho que o Igor Gomes até que o torcedor aceita mais, mas o Edenilson jogando da forma que vem atuando e aberto pela direita, enfim, se ele mantiver esses erros, eu acho que a chance dele deixar o clube é muito grande, porque ele tem escalado mal, um time que não engrena, um time que dificilmente consegue fazer uma boa partida porque está mal treinado e muito mal escalado. Se ele, por exemplo, ouvisse o que é o óbvio, né? Desse uma oportunidade para o Rubens jogar ao lado, por exemplo, do Batalha, o Rubens pode fazer essa meia esquerda tranquilamente, dá uma chance, quem sabe, para o Alisson também. Qual o problema? Tem 18 anos, não pode ser titular, por quê? Em todos os times, no Brasil, no mundo inteiro, jogador de 17, 18 anos que tem qualidade pode ser titular. No Atlético é o único clube no mundo que não pode. Por quê? Então, assim, se ele fizer para mim o que tá até simples, até fácil, eu acho que tem sim uma chance do time melhorar, porque o Rubens, ele marca muito bem, sai muito bem pro ataque, tem uma chegada muito boa, tem qualidade, é jovem, o Alisson tem feito ótimas partidas, né, jogando com Hulk, Paulinho, enfim, com Scarpa, até fazer o futebol do Scarpa crescer, evoluir, né, nesse início de temporada. Eu acho que depende ainda do Felipão, do seu trabalho. O grande problema é que os jogadores, isso é informação e não adianta, né, o Atlético, então algumas pessoas aí, né, que vêm tentando negar, não adianta, porque é uma informação. Inclusive eu já recebi de pessoas, já vi aí a informação do Everton, já vi de pessoas diferentes que não tem nada a ver com o Everton, e a informação é a mesma, de pessoas diferentes, de que já tem alguns jogadores insatisfeitos com relação aos treinamentos, com relação ao desempenho do time, com relação ao trabalho do Felipão, falando que são muitos mini coletivos, né, que não tem aquele trabalho tático forte, e isso a gente vê dentro de campo, isso é muito claro. Isso aí realmente não tem nem como o Atlético contestar. Aliás, se o Atlético quisesse contestar, que deixasse os jornalistas, né, os repórteres, acompanhar, por exemplo, uma semana de treinos. Quem sabe eles não pudessem mudar de opinião e ver que realmente o trabalho tático e tudo está sendo bem desenvolvido, não está dando liga, como no Atlético gostam de falar. Mas isso não vai acontecer, porque os treinamentos do Felipão hoje realmente não são bons, né, são mais ultrapassados. O Atlético não engrena. Mas se ele pelo menos fizesse boas escolhas no time titular, eu acho que poderia dar certo, como vinha dando certo no final do último ano. Então, assim, ainda depende do Felipão a sua situação no Atlético, tá? Ainda depende dele. Mas pode sim ser demitido muito em breve, caso aconteça uma tragédia, o Atlético eliminado
no Mineiro, ou uma derrota vexatória para o América, sabe, aquela derrota que não tem contestação e que fique realmente com um clima péssimo da torcida, enfim, mostrando que esse time não evolui como não tem evoluído mesmo. A chance dele cair existe sim, mas a sua permanência depende dele. Então vamos aguardar. Sábado, tomara que o Galo faça uma grande partida, né, que ele escale certo, porque quando a gente vê a escalação, se tiver Edenilson, Igor Gomes, o mesmo time que não vem jogando nada, aí, e o time não vencer, o time formal, aí eu acho que não tem como segurar, não tem como manter, se ele quer continuar seguindo no seu erro, né, na sua teimosia. Vamos aguardar então, mas esse é o panorama geral com relação a Felipão no Galo, tá bom? Vamos torcer para o Galão vencer o América, para a gente se classificar, para o time crescer, evoluir, torcendo sempre para o nosso Galo. E quem sabe o Felipão ainda, né, entre aspas, contra tudo e contra todos, consegue fazer esse time jogar muita bola ainda esse ano. Vamos torcer para isso. Quero saber a sua opinião com relação a tudo isso, com relação ao Mano Menezes, que eu falei mais cedo, se você acha que seria uma boa ou não. E com relação ao Felipão, se você ainda acredita, se você ainda confia no trabalho, que pode dar certo o trabalho do Felipão no Atlético. Eu só sei que tem um treinador aí que, como diz a música, é só você fazer assim que eu volto. Tem um aí que volta facinho pro Galão. O que você acha sobre isso? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, obrigado. E clique na tela, tem um vídeo aí com notícias do Galo para você. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu, fui!